É possível enviar o seu anjo da guarda por alguma missão? Sim, é possível. Nós vamos ver hoje como fazer isso e quais são as 3 condições, as 3 dicas, aliás, de como saber se isso será feito mesmo ou não. E Santa Teresinha vai nos mostrar como isso é possível. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo. Este é o canal dos Santos Anjos. Sempre que a gente fala dessas devoções, como neste caso enviar o anjo da guarda, a gente fica um pouco, pelo menos quem é mais cauto, quem tem mais cautela, fica um pouco assim, puxa, mas será que isso não é dessas devoções um tanto exageradas, um tanto assim, tipo pentecostais? Será que eu estou pisando em terreno firme? E eu parabenizo quem se pergunta isso, porque de fato é uma boa pergunta. A gente não deve simplesmente embarcar numa devoção simplesmente porque ela é popular, porque a gente ouviu muito, sobretudo em dias que há muitos abusos. De outro lado, nós também não podemos ser simplesmente céticos em relação à fé. Existem certas coisas da piedade popular, e muitas coisas até, que são muito boas. O que nós devemos fazer nessas ocasiões é procurar fontes sérias, procurar saber o que os santos diziam. E hoje nós vamos ver como Santa Teresinha, né, também fazia isso. É muito famoso o modo como o Padre Pio tratava os anjos e escrevia para as pessoas: me mande o seu anjo da guarda para eu tratar com ele. Ele era um santo místico, né, ele tinha essa relação mística com os anjos da guarda. Nós não temos. Né, por desígnio de Deus, são poucas as almas que têm esse contato místico como tinha o Padre Pio. Nós devemos admirar isso, mas nem sempre, a maioria das vezes, nós não temos esse contato propriamente místico pelo qual nós vemos o nosso anjo da guarda, e isso tem um desígnio na providência de Deus. Porque senão, se todo mundo for místico assim de ver tudo, nós perdemos o mérito da fé, né, de crer naquilo porque Deus disse e não porque nós estamos vendo diretamente. Agora, essa devoção, essa prática de enviar o Santo Anjo da Guarda, é uma prática católica que a gente vê em muitos santos. Eu vou mostrar hoje como Santa Teresinha também fazia isso. E aí, então, eu vou mostrar isso e nós vamos ver as 3 condições para nós podermos fazer isso sem entrar nessa espécie de falso misticismo, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui ainda com aquele artigo que eu já citei outras vezes, um estudo do padre Wolfgang Seitz, a respeito de Santa Teresinha e os anjos. E ele diz assim: confiante em sua íntima amizade com seu anjo, Teresa não hesitava em pedir-lhe favores específicos. Isso é muito interessante, é uma confiança, né, com o anjo da guarda. Por exemplo, ela escreveu ao tio dela. O tio estava de luto pela morte de uma amiga. Então Santa Teresinha escreveu: coloco-me nas mãos do meu bom anjo. Penso que um mensageiro do céu levará bem a cabo minha mensagem. Vou mandá-lo, o meu anjo da guarda, ao meu querido tio, para lhe dar algum consolo no coração, na medida em que nossa alma o possa conter nesse vale de exílio. Então o que foi? Santa Teresinha estava no convento, clausura, não podia sair, mas ela mandou o anjo da guarda, pediu ao anjo da guarda que consolasse o tio, que dissesse ao tio palavras de consolo. Então, primeiro exemplo. O segundo foi quando ela enviou o anjo para participar da missa que seu irmão espiritual, o padre Roland, missionário na China, estaria oferecendo por ela. No dia 25 de dezembro, diz ela, então aqui eu cito: não deixarei de enviar meu anjo para que ele possa colocar minhas intenções junto a Nosso Senhor, que será consagrado pelo senhor sacerdote. Então a gente vê 2 exemplos e que nos ajudam a explicar então as 3 condições para que nós possamos fazer isso sem cair nesse falso misticismo, né? Então a primeira coisa que a gente vê é que Santa Teresinha, ela está enviando o seu anjo para fazer o bem,
para fazer apostolado, foi para consolar o tio, foi para se juntar, né, às suas intenções na missa celebrada por um irmão espiritual dela, por quem ela rezava e fazia sacrifício, um missionário na China. O anjo pode se transportar? Sim, pode. O anjo ele se locomove, por assim dizer, na velocidade do pensamento. Na velocidade do pensamento. Então, para ele, não existe a barreira que existe para nós. Ele se comunica sem deixar de nos proteger. Agora, então, a primeira condição, vamos lá, para o número 1, a primeira condição para nós fazermos isso é que essa mensagem, o enviar o nosso anjo, tem que ser feito para fazer o bem, para fazer apostolado. Ela falou aqui da China. Nós podemos pedir, né, e eu faço aqui no momento em que falo, peço ao meu anjo da guarda, para não esquecer depois, que ele vá até a Ucrânia, aos nossos irmãos católicos que estão sofrendo, né, nessa situação de guerra, de invasão, para dar-lhes ânimo, para fazer com que esse sofrimento que eles passam os faça crescer na fé, e que eles, no caso de virem a morrer na guerra, né, que morram em estado de amizade com Deus. Eu estou fazendo bem, é uma coisa que não é para o meu egoísmo, eu estou fazendo para fazer apostolado, para fazer bem às almas. Então essa é a primeira condição. Eu posso também, eu falei aqui da China, os chineses católicos, fiéis a Roma, estão sendo perseguidos, né, perseguidos por gente de fora e gente de dentro. Se eu posso pedir que meu anjo vá lá e console, né, aqueles e dê força para que eles perseverem na fé. Então, a primeira condição é essa. Para nós podermos fazer isso, é o que nós queremos? Enviá-lo para quê? Não é para o meu egoísmo, é para fazer o bem. Essa é a primeira condição. A segunda condição é a humildade. Eu não posso fazer, como infelizmente eu tenho visto em alguns casos, a pessoa mais ou menos o seguinte, ela está sentada lá no seu troneto, né, e diz assim, tem umas devoções que ela acha bonitas, simplesmente assim, acha meio folclóricas, meu anjo, vá lá, então ela para comentar com os amigos, para comentar com as amigas, eu mando meu anjo. Não. Onde está o orgulho, não está Deus Nosso Senhor. Nosso anjo, ele permanece ali do nosso lado para nos fazer sair do orgulho, que é a humildade, ou seja, Senhor meu anjo, eu não mereço, mas eu vos peço, por bem daquela alma, vá lá, fale com ele, converse com o anjo da guarda dele, né, e faça com que ele seja mais aberto para receber um bom conselho, etc, etc. Então, essa é a segunda condição, é a humildade. E a terceira condição, se eu estou fazendo bem, que é a primeira condição, e se eu estou fazendo com a humildade, né, é fazer com toda a confiança, com uma confiança filial. Eu sei que ele tem o poder de fazer, Deus o colocou para me guardar, para me iluminar, né, e nada melhor, ele não acha nada melhor do que quando eu quero fazer bem aos outros. Né? Ele fica, porque ele mesmo, ele morre de vontade de me ajudar. Quando eu mostro vontade de ajudar os outros, para que eles cresçam na virtude, para que perseverem diante de uma perseguição, etc, etc., o anjo quer me ajudar também. Então ele está propício a fazer isso. E fazer isso com confiança. Eu sei que ele pode, eu sei que ele quer, eu sei que é para fazer o bem. E eu, então, humildemente, peço a ele. E ele fará. Fazer com confiança, né, fraterna, filial ao anjo da guarda. Isso é muito importante. Então, por favor, medite sobre isso, ponha isso em prática, reze por mim, conte com minhas orações, compartilhe, por favor, esse vídeo, que é muito importante, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.